Estamos de volta, sim, mais uma semana de Papo de Município, a GTM Web mais uma vez, trazendo esse nosso bate-papo aqui para falar aí com os nossos gestores, nossos servidores municipais que estão nos acompanhando, estão participando, isso é bom, participem, mandem lá suas dúvidas, suas sugestões, participem na página, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo nosso e-mail, o pessoal está participando, isso é importante. E hoje a gente vai falar aí de mandato, né? O último ano aí do mandato dos nossos gestores, atuais gestores. Muitos podem concorrer novamente, né? Podem voltar a gerir aí os nossos municípios. E tem muitos desafios aí para quem vai, para quem fica e para quem vai e para quem retorna também, né, Eudes? É isso aí, Carlos. Tudo bem? Tudo certo. Vamos falar então sobre... Mas quero antes dizer que, de fato, o nosso último Papo de Município aqui rendeu bastante, né? Rendeu. O pessoal gostou muito aí, fez bastante comentário, muita crítica também. Crítica, construtivo. Construtivo. Mas, vamos lá, o último ano de mandato eu acho que é sempre um ano diferente nas administrações públicas, né? Nas administrações tributárias é um ano para se especializar, para se preparar, para se aperfeiçoar. Porque, lamentavelmente, nós ainda não vivemos um negócio adequado, um processo adequado nos nossos municípios, no sentido de que nós vivemos ali dentro de uma esteira e que deveria os procedimentos ser iguais, independentemente do ano, independentemente do período, nós devíamos mudar o foco das coisas. Mas, em termos de administração tributária, esse é um ano que não se constrói muito, né? Os nossos dirigentes constrói a partir desse período um ano de gestão política, né, nos seus municípios. Isso vai interferindo bastante. E como último ano de mandato, com uma série de responsabilidades aí a cumprir para a entrega do seu mandato, para a entrega do seu período de encerramento e que precisa ter um foco importante aí para que as contas sejam aprovadas e para que ele não se torne aí um ficha suja. E com a crise que está aí, com a dificuldade que está aí hoje de conseguir fechar essas contas, de conseguir efetivamente cumprir com a lei de responsabilidade fiscal, vai fazer com que muitos prefeitos comecem a cortar desde já muitas áreas e muitos processos, muitos procedimentos, seja no salário dos servidores, seja nos convênios com entidades, seja nos investimentos, né? E especialmente num ano em que ele esperava oferecer mais para a sua sociedade, oferecer mais para atender as necessidades e as características que a sua comunidade exige do gestor em termos de obra, em termos de cumprimento de metas, em termos de realizações. Mas com o recurso caindo, seja de transferência, seja mesmo dos recursos próprios, uma série de responsabilidades aumentadas e indexadas já por uma inflação bastante alta, né? Haja orçamento para fechar isso aí, né? Estamos tendo manter as contas em dia faz parte, ele também está ajudando a sua população, né? Apesar de ser assim aquela palmada para educar, mas enfim, faz parte da gestão dos municípios, né? Até porque se ele não mantém a lei de responsabilidade, não cumpre com ela no sentido de pagar, Carlos, ou gastar só aquilo que ele arrecada, ele nos afeta, porque em algum momento nós é que vamos pagar essa dívida, de algum lugar sai sempre da sociedade, como a gente tem dito aqui ao longo dos nossos papos de município. É sempre da sociedade que vem o recurso, não saem de outro lugar. Então, efetivamente, é preciso que ele cumpra com isso, porque ele vai estar cumprindo um papel importante com a sua sociedade também. É evidente que, em algum momento, ele não vai conseguir cumprir com projetos, com ideias que essa sociedade quis, mas ele está sustentado numa outra necessidade que é importante, que a gente não gaste mais do que a gente arrecada, porque em algum momento nós vamos assumir esse ônus, esse compromisso. E ele, gestor, prefeito, assume um ônus muito mais político, muito mais duro, no sentido de ficar inelegível, no sentido de perder os direitos políticos e tudo mais, se ele se tornar um ficha suja. Mas é um ano que os prefeitos estão muito preocupados com isso, uma boa parte não vai conseguir fechar as contas. Efetivamente, hoje já é possível dizer isso, que não vai conseguir, não pelo sentido provocativo de uma má gestão acentuada, né, mas de um processo de efetivamente não ter para assumir compromissos e responsabilidades aumentadas ao longo do tempo e com recursos caindo cada vez mais, independente da esfera de onde venham esses recursos próprios do Estado ou da União.
Então esse é um problema, um dilema que vai enfrentar aí, que vai deixar os nossos dirigentes bastante apreensivos até o final dos mandatos e que vai fazer com que as nossas campanhas, talvez faça, na verdade, as campanhas eleitorais aí a prefeito sejam mais honestas com a sociedade, no sentido das dificuldades, dos problemas, seja de menos promessas e inverdades, né? Sejam mais reais. Espera-se, pelo menos, de quem está vivendo esse processo e que possa ir a uma eventual reeleição, porque ele tem conhecimento do cenário com uma amplitude ímpar, né? Então, mais que ninguém. Então, é fundamental que ele possa, nesse sentido, também ser mais transparente e dizer as coisas para evitar aí desilusões junto às nossas comunidades, no sentido de que pode, e depois a gente não consegue. Até porque o cenário é pior para o futuro, né? Verdade, isso que eu ia comentar agora. Geralmente tem aquele estado, né? Depois da tempestade vem a bonança, mas é uma tempestade um pouco longa, essa que a gente está passando, né? Acho que não termina tão cedo, né? O arco-íris está meio longe ainda. Tá, não, serve esse exemplo, serve o exemplo de alguém que tem uma doença grave, né? Não se cura doença grave dando remedinho, na verdade, tu precisa dar um antibiótico por um bom tempo, por um bom período, né? Às vezes você precisa de tratamentos de vários meses e voltando isso, trazendo isso para o âmbito das nossas contas públicas, trazendo isso para o âmbito da nossa inflação que está aí, trazendo isso para o âmbito da crise que está instalada no Brasil, econômica, né? Isso é algo que a recuperação disso, por mais que as medidas possam ser acertadas a partir de um determinado momento, né, elas levarão tempo para curar e para recuperar os problemas da nossa economia, né? Isso são anos. Então, o cenário para 2016 já é ruim, é de um PIB caindo a 3,70, 3,80, né, 3,73. Essa semana os economistas estão marcando na primeira semana de abril para fechar o ano, né? Isso então tem a possibilidade inclusive de ampliar. O ano passado a gente fechou com uma queda no PIB de 3,80, então deve ser até superior, talvez chegando à casa dos 4. Uma inflação que até recuou agora nesse último período, mas recuou por um processo exclusivo de recessão, né? Quer dizer, não é que a nossa economia se fortaleceu e nós temos uma demanda de produto grande, de compra, de pessoas querendo comprar. Justamente ao contrário. E de querendo buscar as coisas no mercado e tendo pouco, então o preço subiu. Não, pelo contrário. Ninguém está comprando, as coisas estão no mercado para o consumo, mas efetivamente porque ninguém compra, se obriga a baixar ainda mais para não ficar com a mercadoria perdida. Então, efetivamente, isso é a pura recessão. É um processo recessivo, o desemprego está em alta, né? Vai crescer mais ainda em 2016 e isso tudo vai refletir em 2017. 2017 será pior do que 2016 e ainda agora nós já podemos sentir a falta que nós estamos sentindo de 2015, Carlos. Saudade que nós estamos sentindo dos problemas que tivemos em 2015, né? E 2017 será pior. E aí vem a preocupação do que tu citavas, né? Como é que vai ficar o cenário para os novos dirigentes, né? Não para aqueles só que estão encerrando agora, mas para os novos, né? Então tem muitas vezes não tem esse cenário tão cristalino quanto o gestor que já está lá, né, sofrendo todo mês para fechar as contas lá do município, né? Eu disse, claro que é um sangue novo, tem novas energias, tem oxigênio, enfim, traz novos ares aos municípios, mas também a guerra é a mesma, né? A batalha é a mesma. Né? E não, as mesmas dificuldades e acentuadas depois de 2 anos de PIB negativo. E por que falar do PIB para os nossos municípios? Porque boa parte dos nossos municípios, para ser mais preciso, 90%, 5 mil municípios, vivem acima de 80% do seu orçamento baseado em receitas de transferência. FPM. ICMS, né? Essas principais receitas de transferências constitucionais. E para os pequenos ainda, municípios, o FPM e o ICMS têm uma influência muito importante, né? Chegam a atingir 90%. Abaixo de 10 mil habitantes, chega a atingir 90% da formação orçamentária. Então, a receita própria é mínima ali, né? Então, olhando por esses aspectos, quando o PIB cai,
há menos desenvolvimento da indústria, do comércio, da área de serviços em geral, né? Isso, há menos tributação sendo arrecadada, há menos imposto de renda sendo pago, porque as empresas estão tendo menos lucro e o imposto de renda é sobre o lucro, né, da pessoa jurídica, né? Menos IPI, porque a indústria está vendendo menos, olha, a indústria automobilística é extremamente importante para o IPI, vendendo menos. Então, toda essa queda gera menos IPI, gera menos imposto de renda, gera menos FPM. O ICMS, como um modelo geral, no país inteiro em queda, né, exceto em alguns setores onde houve, aí, em alguns estados, aumento em alíquotas pontuais. Exceção da regra. Exceção da regra. E efetivamente, no contexto geral, a queda é acentuada também no ICMS, né? Então, com esse cenário, sim, as receitas dos municípios que são formadas acima de 80% das receitas, acaba tendo todo esse efeito aí, né? Bastante negativo, bastante improdutivo e que gera poucas receitas e as despesas crescendo. Porque o funcionário quer a recuperação da inflação, porque a energia elétrica subiu 30%, porque as comunicações, o combustível, tudo subiu. O custo para manter a máquina subiu, né? Tudo subiu e isso vai ter que ter espaço dentro do orçamento, que está menor porque nós estamos arrecadando menos. Então, e o cenário, depois de 2 anos de queda de PIB, um sobre o outro, sem mexer na inflação, porque se aplicasse ainda a deflação sobre isso, a queda seria mais profunda ainda, né? Depois de vir de 2014 estagnação. Um 2015 com 3,80 de redução de PIB, um 2016 podendo chegar até 4 de redução de PIB, e 2017, essa semana, Carlos, o relatório Focus vai informar que a expectativa é que nós crescemos 0,35, mas não espere até a metade do ano, nós vamos estar em déficit, em queda também negativa do PIB, porque nas primeiras semanas de janeiro, os economistas brasileiros acreditavam num aumento do PIB em 2017 de 2 pontos percentuais. Nós, 3 meses depois, já está em 0,35. Então, daqui 3 meses, nós já vamos estar falando num valor negativo em 2017. Então, estagnação em 2014, queda em 2015, queda em 2016, queda em 2017. Só caindo receita e as responsabilidades dos municípios aumentando. Então, o prefeito, quando ele fala, quando o secretário de Fazenda está pirando lá, porque não consegue pagar as contas, isso é verdade, isso tem fruto de realidade, né? Isso tem fruto de verdade nesse processo. Então, é extremamente doloso e sabedor de que recurso não sai de outro lugar, a não ser da sociedade. Então, essa política, então 2017 será pior, mais agressivo. De bacana e importante que possa ter para algumas áreas, que nos acompanham sempre, principalmente os da administração tributária, é que essas áreas serão essenciais. Prefeito novo não vai poder, ou mesmo em reeleição, não vai poder abrir mão de buscar receita própria. Não vai poder abrir mão, Carlos, de cuidar do seu código tributário, que é a sua ferramenta para trabalhar e desenvolver suas receitas próprias. Necessidade. Questão de necessidade. E mais do que obrigação de necessidade, embora a obrigação sempre fosse, mas tem prefeito aí que nunca abriu um código tributário do município, que é a ferramenta que ele pode fazer para aumentar suas receitas próprias. Então ele fica só esperando do outro e só torna... Que do outro também vai cair, né? Caiu já, né? Caiu. E torna o seu município, caindo, né? Isso, e torna o seu município extremamente dependente, né? Ele não dá independência para o seu município, na verdade ele faz o seu município ficar dependente dos outros entes da federação. Fundamentalmente. Então a briga está aí para o pessoal entrar no ringue e vencer, né? Apesar dos novos gestores, aqueles que querem, enfim, disputar pela primeira vez o pleito, querem assumir uma administração municipal, apesar de estarem buscando a sua primeira experiência à frente de uma prefeitura, não vai se tolerar estagiários, né? A vaga aí de prefeito do município, apesar daqueles que querem concorrer a primeira vez, vai exigir um profissional de gestão e é isso que nossos municípios precisam, né? Alguém que tenha a gestão em mente com profissionalismo, porque o município é a mais importante das nossas empresas, né? O ente da federação que está mais próximo da sociedade e é aquele que reflete diretamente no nosso dia a dia, né? Aquele que lida diretamente com a sociedade. Então, esse é o cargo público que mais tem que ter atenção aí do povo, dos nossos gestores em si na gestão, né? Então, sabe, Carlos, tudo que tu disse é a mais real verdade que poderia ser dita, né? E efetivamente
o que me preocupa às vezes quando a gente fala gestor, é que ele não dá amplitude para essa palavra toda, né? De respeitar, porque o gestor público, ele às vezes seja um doutor em gestão política, mas é um estagiário, como tu disse, na gestão administrativa do município, da coisa pública, certo? Pode ser respeitadíssimo. Pode ser no campo da política, da gestão política, ser uma fera, mas tem uma grande dificuldade em administrar, em fazer a gestão administrativa do município. E nós, numa época de crise, estamos essencialmente precisando de gestão política, obviamente, como sempre vamos precisar. Sim. Mas precisamos mais do que nunca de gestores com capacidade administrativa de liderança, com capacidade de botar as nossas prefeituras e os nossos órgãos públicos no lugar, né? Acertar, afinar, tornarmos empresas públicas, órgãos públicos, entidades federadas mais enxutas, mais limpas, mais ajeitadas, mais preparadas para o enfrentamento da crise. E isso, de fato, precisa de gestores administrativos que conheçam da administração pública, que tenham profundidade, né, e que estejam dedicados a enfrentar e a sofrer as consequências dos atos da gestão administrativa. Porque esse é o grande problema do político. Ele está disposto a muita coisa, mas ele tem dificuldade para fazer o enfrentamento e aceitar que é papel dele, que é compromisso dele, enquanto ele se coloca a gerir um município, a assumir também os bônus e os ônus, principalmente, que ele não quer assumir, das dificuldades que são em fazer coisas que às vezes a comunidade entende como não adequadas no sentido da administração, né? Que gostaria que estivesse fazendo mais coisas benéficas, né? E que às vezes a gente, para fazer uma boa administração, uma das grandes coisas do serviço público é saber dizer não. E nós, no serviço público, temos que dizer muitas vezes não. E isso não é errado dizer para quem nós servimos, que é a nossa comunidade, dizer não, né? Na verdade, ela já deve ter nos provocado isso por todo o conjunto de leis que o Legislativo fez, que a gente possa estar maduro para poder dizer não para ela a partir de determinadas situações que não respondem ao que está previsto na legislação. E o não, às vezes, faz um bem muito maior do que um sim, né? Um sim pode trazer muito mais malefícios do que um não em determinados momentos. E faz parte do ônus da função. Claro. Você se coloca à disposição para assumir esse cargo, saiba que você vai fazer e tomar decisões todos os dias para administrar e gerir esse município, que na grande maioria, como você disse, dos municípios brasileiros, é a maior empresa do município. Né, na grande maioria dos nossos municípios brasileiros, que você mostre mesmo que você é esse líder preparado, capacitado, austero, para assumir não só a parte política da gestão, mas a partir daí também assumir a parte administrativa, de gestão mesmo, de gerenciamento dessa situação que o nosso município precisa e das responsabilidades que nunca deixam de ser grandiosas, né? É verdade, então um ano aí de muito trabalho, sem dúvida. A gente já sabia que seria assim, né? Então, 2017, a gente já sabe, em abril, a gente já sabe que 2017 vai ser bastante difícil, um ano de muito trabalho, um ano de sentar, baixar a cabeça, suar a camisa, literalmente, se for o caso, literalmente suar a camisa, para que os nossos municípios saiam vivos, né, dessa crise, né? Vai ter mais queda orçamentária para o ano que vem, né? Vai ter menos recursos ainda, né? Nós vamos fechar 2016 o gestor do ano que vem, ele tem que se preocupar com uma coisa, como muito prefeito não vai conseguir fechar as contas. Não é que o prefeito não quer deixar, ele não vai conseguir, ele vai ter as contas rejeitadas, ele não vai conseguir, ele vai deixar, exatamente, ele vai deixar muita coisa para o ano que vem para pagar, certo? E além de já ser um ano que vai ser ruim, você ainda vai ter um monte de coisa lá para pagar dos fornecedores, etc. e tal. Então, não há para ter expectativa nenhuma em relação a 2017. Nós vamos talvez ter um cenário positivo, começar a melhorar na segunda quinzena, no segundo semestre de 2018 e essencialmente aí 2019 a gente começa a ter, o remédio começa a fazer efeito. Verdade. Certo? Olha, conseguiu, está melhor, já está melhor a cor do nosso paciente, ele já está tendo alguns sinais vitais melhores aí, mas bem mesmo, para ter alta, só em 2020.
E que sirva também. Isso, Carlos, se nós fizer tudo que tem que ser feito em termos de controle da dívida pública, em controle da inflação, a diminuição do desemprego, a retomada da economia. Tem muito trabalho para ser feito efetivamente aí, né? A diminuição do déficit, nós estamos indo 2014, 2015, 2016. São 3 anos em déficit, quer dizer que a União gasta mais do que arrecada, né, pagando mais alto juro para compensar isso tudo, né, para pagar esse déficit, né, todos acima de 100 bilhões de déficit, né, quase que toda a arrecadação dos municípios juntos, a União não está tendo para pagar. Então, quer dizer, tu romper isso, tu trazer isso para um superávit, isso é bastante, tu tem que cortar muito. E vai cortar também nos municípios. Os municípios que esqueçam emendas parlamentares, esqueçam restos a pagar que o governo tem aí, isso não vem nada. Tá? Não vem, porque a crise está aí para todo mundo, né? Agora, só para finalizar, Eudes, que essa experiência também sirva para fortalecer você, gestor, como de fato gestor. Né? Porque se você, de fato, fizer o melhor que você pode fazer aí pelo seu município e ter a consciência limpa quando botar a cabeça no travesseiro que de fato fez o melhor, então você é o gestor, porque essa crise é o verdadeiro termômetro aí para quem de fato é um gestor municipal e para quem está aí na prefeitura, não com esse compromisso todo que a gente espera, né? Essa semana mesmo, Carlos, eu falei num evento sobre uma abordagem sobre a crise e usei uma frase antiga, mas muito valor para a situação do gestor e do papel deles, da importância. Bom marinheiro não se faz em águas calmas. É verdade. Então, os nossos bons gestores, nós vamos ver agora. Agora nós vamos ver quem realmente está disposto a um processo de gestão, de administração dessa que é a grande empresa do seu município. É verdade. Então, fica aí o nosso apelo para que os gestores realmente cumpram o seu papel. A gente sabe que vão cumprir, a gente sabe que estão fazendo de tudo para a gente sair dessa. E a gente vai sair, de repente, não num curto prazo, mas a gente sabe que os municípios aí têm seu valor, esses nossos gestores também. E é por isso que semana que vem a gente volta para falar mais sobre o município, né? Acabou. Mas a gente volta, né? A gente volta. Que bom. Semana que vem a gente está de volta, né? Com crise ou sem crise, com crise, né? A gente sabe que o cenário, enfim, a gente já falou tudo aqui sobre esse cenário que, enfim, não vai ser a curto prazo que a gente vai mudar, mas a gente vai estar aqui de volta. A gente vai estar aqui de volta para falar com vocês sobre o município. Será que a gente faz terrorismo quando fala tanto de crise, mal e tal? Pois é. Não deixando o pessoal... mas a gente não está mentindo, confiem, porque aqui a gente não está para... De fato, nós trabalhamos com uma boa verdade no processo, né, para que efetivamente a gente consiga manter uma relação de confiança. Isso que a gente está construindo parceiros. Aqui. É verdade. Aí, de fato. Tá, Eudes, muito obrigado. Semana que vem a gente está de volta com mais papo de município. Isso aí. Até a semana que vem. Até, um abraço.